Nessa aula nós resolveremos aqui a questão 7 da UBMAP de 2019, nível 3. Então, pessoal, já deixa seu gostei embaixo do vídeo para não esquecer e vamos começar aqui. Olá, meu nome é Jean Genton, sou professor de matemática e vamos então, pessoal, a mais esse desafio aqui da UBMAP, né? Como vocês viram aqui, resolvendo essa questão aqui de 2019, nível 3, tudo bem? E ela diz o seguinte, ó. Na conta ao lado, as letras A, B e C, então as letras A, B e C, representam aqui, ó, algarismos, tá? Não nulos e diferentes entre si. Qual é o valor do algarismo C? Temos aqui embaixo, então, as alternativas, né? Aqui é como se fosse então, uma conta de vezes, ó. Temos o C vezes o AB. Não é, pessoal, A vezes B, tá? É um algarismo, é AB. É como se fosse assim, ó, 38, por exemplo, tá? Cada letra aqui é um algarismo, formando, então, um número de dois algarismos, tudo bem? Então, temos isso. C que multiplica esses dois algarismos aqui, né? Esse número de dois algarismos. E o resultado, então, é o número de três algarismos, todos iguais, né? A e A. Ok? E nossa tarefa aqui, então, é tentar descobrir quem é o C. Ok? Então, pausa esse vídeo agora, pensa um pouquinho nessa questão, tente resolvê-la e depois você volta e vê minha resolução. Tudo bem? E bom, espero que você tenha conseguido. E vou resolver aqui então, pessoal. E caso a sua resolução seja diferente da minha, deixe nos comentários que eu quero saber. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. Primeira coisa aqui, eu vou fazer uma observação, que é a seguinte, ó. O número aqui de três algarismos, né? Então, por exemplo, aqui o nosso AAA, ele pode ser escrito como sendo o A que multiplica 111. Vocês concordam? Fazer aqui com número fica mais fácil ver por que é isso aqui, ó. Por exemplo, vamos imaginar que o AAA seja um número assim, ó, 3, 3, 3, tá? O número 333, tudo bem? Por exemplo, tá? Vocês concordam que a gente pode escrever o número 333 como sendo o 3 que multiplica 111, né? Porque 3 vezes 111 dá 333. Então, qualquer número de três algarismos, né, que tem os três algarismos iguais, você pode escrever como sendo, né, o primeiro deles aqui, que é o 3, que multiplica aí 111, ok? Então, essa observação vai ser a primeira. Então, o número aqui de três algarismos iguais é igual a esse algarismo, né, vezes 111, ok? Agora, eu vou fazer o seguinte, o 111, a gente pode fatorar ele, né, decompor ele em fatores primos. Isso aqui é igual, então, ao seguinte, ao A, que multiplica. A decomposição em fatores primos do 111 é 3 que multiplica 37. Ok? Essa decomposição é única, né? Então, a única forma aqui da gente ter o 111 é multiplicando 3 pelo 37. São os dois fatores primos que formam o 111. Ok? Então, essa informação aqui vai ser importante e ela vai ser a nossa chave da resolução dessa questão. Ok? Então, vamos guardar aqui essa informação. E agora, pessoal, tendo essa pista agora em mãos, a gente vai começar a fazer um trabalho de detetive aqui e tentar encontrar quem são o C, né? Quem é o C, o A e o B, tá? Então vamos lá. Então, primeira coisa, a gente vai começar a supor algumas coisas. Primeira suposição é, imagina que o A seja 1, tá? Então vamos supor que o A seja 1 e o que acontece se o A for 1, né? Bom, pessoal, se o A for 1, o que vai acontecer? Pela nossa chave aqui, este número AAA, ele vai ser 111, né? Porque o nosso A é 1. Então, a decomposição dele aqui vai ficar o seguinte, é o 1 que multiplica 3 vezes 37. Vocês concordam? Se o A for 1, né? Então vai ser 1 que multiplica 3 vezes 37. Aí 1 vezes 3 é 3, e fica 3 vezes 37 aqui no final, né? Então fica igual ó, a 3 que multiplica 37. Então olha só, temos aqui um número então de um algarismo, que no caso seria o nosso C. Então o nosso C aqui, ó, ele seria 3, tá? Temos um número de dois algarismos, que é o AB, tá? Então aqui seria o A e esse aqui seria o B. Tudo bem? Então a nossa multiplicação, né, caso o A fosse 1, seria 3 vezes 37. Então seria 3 aqui no lugar do C, e aqui o AB seria o 37. Só que aqui, pessoal, já dá um problema, porque ó, como o A, a gente supôs que ele era 1, aqui o nosso A está sendo 3. Não pode acontecer isso, né? Isso é um absurdo. Então, por causa disso, não pode ser o A igual a 1, tá? Então, já descobrimos que o A não pode ser 1. Vamos continuar supondo. Vamos supor agora que o A seja 2. O que acontece se o A for 2? Quem serão nossos números nesse caso, né? Bom, se o A for 2, pela nossa decomposição aqui, né? Nós temos então, no lugar do A aqui, o 2, que multiplica 3 vezes 37. Tudo bem? Pessoal, como a gente tem aqui um número de algarismo que multiplica um número de dois algarismos, né? Aqui nós temos ó, uma multiplicação com três números, né? Isso não pode acontecer. Então, eu quero fazer isso aqui ficar dessa forma. Um número de um algarismo que multiplica um número de dois algarismos, para descobrir quem são eles, tá?
Então aqui eu vou pegar esse 2 e vou multiplicar primeiro pelo 3. Multiplicando 2 pelo 3, pessoal, aqui vai ficar então 6 que multiplica 37. Eu fiquei nessa forma, né? Um número de um algarismo que multiplica um número de dois algarismos. Então, nesse caso, o C vai ser o 6, tá? E o AB é o 37. Só que aconteceu aqui, pessoal, o mesmo problema de antes. Porque eu supus que o A fosse o 2, mas o meu A aqui deu 3, né? Então, não pode acontecer, isso é um absurdo. Então, nesse caso, o A não pode ser 2. Mas existe ainda mais uma possibilidade, porque eu multipliquei o 2 pelo 3, né? Que deu 6. Mas eu posso multiplicar, pessoal, o 2 pelo 37. E ficar assim, ó. O 3, né? Continua 3. Que multiplica, ó. 2 vezes 37 dá 74. 74, pessoal, também é um número de dois algarismos, né? Então ele também pode ser o AB. E aqui é o número de um algarismo, que é o 3, pode ser o C. Então, nessa possibilidade, o C seria o 3 e o AB, ó, seria o 74, tá? Mas, de novo, dá problema isso aqui. Porque a gente está supondo ainda que o A é 2 e o A aqui está sendo 7, ó. Então, também não pode ser o 2, tá? Então, o A não pode ser 2 também. Tudo bem? Vamos continuar nosso trabalho de investigação e vamos ver agora o que acontece se o A, né, for o número 3. Então, eu vim aqui e vamos supor agora o A sendo 3. Então, A igual a 3. O que acontece? Bom, se o A for 3, pela nossa chave aqui em cima, né, que é o A que multiplica 3 vezes 37, então vai ficar, então, no lugar do A, a gente vai colocar 3. Então, vai ficar 3 que multiplica 3 que multiplica 37. Tudo bem? Bom, a gente tem que ficar, então, num número, né, que seja o número de um algarismo vezes o número de dois algarismos. Então, para isso acontecer, eu vou pegar esse 3 aqui e vou multiplicar pelo 3, tá? Então, 3 vezes 3 dá 9, que vai ficar, então, 9 que multiplica 37. Um número, pessoal, de um algarismo que multiplica o número de dois algarismos, né? Tá, satisfaz aqui a nossa condição, tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, o C, né, ele seria o 9, tá? O A, ele vai ser aqui o 3 e o B vai ser o 7, tá? Então, C que multiplica B, 9 que multiplica 37. E nesse caso dá certinho, porque o A é o 3 e a gente supôs que o A de fato fosse o 3, tá? Então, pessoal, para o A igual a 3, isso aqui serve, tá? Isso aqui dá certo. Então, nesse caso aqui, ó, o C, ele é igual a 9, tá? O que mais? O A é igual a 3. E a gente sabe também que o B é igual a 7. Então, nesse caso aqui, para A igual a 3, deu certo a nossa conta, tá? Mas a gente não sabe se vai dar certo só para o A igual a 3. Pode dar certo para outros A também. Então, a gente tem que continuar essa investigação, tá? Até a gente esgotar as possibilidades. Então, a gente testou para o A igual a 3. Vamos testar agora para o A igual a 4. E vamos ver o que acontece no A igual a 4. Então, vem aqui e vamos colocar o que acontece, né, se o A for 4. Bom, se o A for 4, pela nossa chave lá, né, vai ficar então, ó, como é? A que multiplica 3 vezes 37, aqui vai ficar então 4 que multiplica 3 vezes 37. Como a gente tem que ficar então no número de um algarismo que multiplica o número de dois algarismos, né? Vamos pegar esse 4 aqui e vamos distribuir ele aqui. Pessoal, se a gente multiplicar o 4 pelo 3, vai ficar 12, tá? Vai ficar 12 vezes 37. E 12 tem dois algarismos, né? 1 e 2. Só que ele tem que ficar, ele tem que ser um algarismo só. Então, não dá certo multiplicar o 4 pelo 3, porque vai ficar 12 e não vai dar certo. Se a gente multiplicar, pessoal, o 4 pelo 37, vai dar um número de 3 algarismos. E a gente precisa que seja um número de 2 algarismos, né? Então, também não vai dar certo multiplicar o 4 pelo 37. Então, essas possibilidades não dão certo. Porém, se a gente pegar o 4 e fizer o 4 sendo o 4 escrever ele dessa forma aqui, ó. O 4 é 2 vezes o 2, tá? Vocês concordam que 2 vezes 2 é 4? Então, uma outra forma de escrever o 4 é escrever 2 vezes 2. Então, fica 2 vezes 2 que multiplica o 3 que multiplica o 37. Por que eu fiz isso? Porque agora eu vou pegar um desses dois aqui e multiplicar pelo 3, tá? Então, 2 vezes 3 fica 6. E eu vou pegar um desses dois e multiplicar pelo 37. Então, 2 vezes 37 dá 64. Vai ficar 6 vezes 74. E fazendo dessa forma, eu consegui ter o número de um algarismo que multiplica o número de dois algarismos, tá? Então, satisfaz a nossa condição. Então, dessa forma aqui pode ser, né? Então, o número de um algarismo aqui, na nossa conta, né, é o C, e o número de dois algarismos é o AB. Então, olha só, o C, então, é o de um algarismo, é o 6, o de dois algarismos é o AB. Porém, aconteceu aquele problema, né? O A aqui, ó, é o 7, e a gente supôs que o A fosse 4. Então, né, não deu certo também para o A igual a 4, tá? Vamos supor aqui mais para o A igual a 5 agora, né? Então,
Vamos vir aqui embaixo, vamos supor agora se o A fosse 5. Então, se o A for 5, pela nossa chave, né? Isso aqui implica que vai ficar 5 vezes o 3 vezes 37, né? Já que é A que multiplica 3 vezes 37. Bom, pessoal, se multiplicar o 5 pelo 3, 5 vezes 3 dá 15, o número de 2 algarismos não dá certo, tem que ser um algarismo só. 5 vezes 37 também vai dar um número de 3 algarismos. E não pode, tem que ser um número de 2 algarismos, tá? Então aqui, como não tem como escrever o 5 de outra forma, que é um número primo, né? Acabou aqui. Então, para A igual a 5, a gente já vai ver que não dá certo, tá? Porque as possibilidades aqui não satisfazem as condições do exercício. Vamos tentar agora para o A igual a 6. O que acontece para o A igual a 6? Bom, para o A igual a 6, a gente vai ter 6 que multiplica 3 vezes 37. Então, se multiplicar o 6 pelo 3 dá 18, o número de 2 algarismos não dá certo. Se multiplicar o 6 pelo 37, vai dar um número de 3 algarismos, também não dá certo. Porém, a gente pode decompor aqui o 6, né? Escrever de outra forma. Igual a gente fez lá com o 4, né? Então, a gente pode escrever o 6 como sendo 2 vezes o 3, né? Vezes o 3 vezes o 37. E escrito dessa forma aqui, a gente pode agora, né, multiplicar aqui, ó, o 3 pelo 3. Então, 3 vezes 3 dá 9. E multiplico o 2 pelo 37. 2 vezes 37 dá 74. Né? Então, 9 vezes 74. E aí, ó, temos então um número de um algarismo que multiplica o número de 2 algarismos. Né? Satisfaz, ó, a nossa condição da nossa conta. Né? Então, nesse caso aqui, ó, o C seria o 9 e o AB seria o 74. AB. Mais uma vez o problema, pessoal, de ser o A 7 aqui, e a gente supôs que o A era 6. Não pode acontecer isso. Né? Então, para o A igual a 6, pessoal, também não dá certo. Tá? E agora, qualquer A que a gente pegue maior que 6, vai dar problema porque o nosso C vai ter 2 algarismos e o nosso AB aqui vai ser 3 algarismos, tá? Então, qualquer valor agora acima disso aqui também nunca vai dar certo. Então, a única possibilidade mesmo, pessoal, o único valor que deu certo é quando a gente supôs que o A fosse 3, que nesse caso, então, o A seria o 3, né? O B seria o 7 e o C seria o 9. Então, a resposta certa para esse problema aqui, pessoal, é que o C vale 9, tá? Então, a resposta certa aqui, ó, é a letra E, tudo bem? E pessoal, ainda não acabou, tem mais esse desafio aqui também da UBMAP, agora 2016, nível 3, né? Questão 3 aqui, que é a seguinte. Uma função f, ela é tal que f de 1 menos x mais f mais 2 vezes f de x é igual a 3x. Isso aqui, ó, para todo o x real. Qual é o valor de f de 0? E aqui embaixo temos as nativas. Então, eu vou pedir para você de novo pausar esse vídeo, tentar resolver essa questão, né, pensar um pouquinho sobre ela e depois ver a resolução. Só que a resolução dela não vai ser eu que vou mostrar, vai ser o professor Ítalo Renan aqui do canal Apótemo. Então, pense nessa questão, tente resolvê-la e depois, para conferir a resolução aqui, então, clica no card aqui em cima que está aparecendo e vai lá para o canal do Apótemo, aqui o canal do professor Ítalo, que ele vai mostrar aqui essa resolução e vai dar várias dicas aqui bem legais sobre essa questão, tudo bem? Então, tentem aí resolver e depois não deixe de conferir a resolução do professor Ítalo. Beleza, pessoal? Muito obrigado, então, e até o nosso próximo vídeo. Fui!